Olá, como estão vocês? Espero que todos estejam, na medida do possível, bem cuidados, com saúde e sem notícias tão mais tristes por perto, né? Iniciamos aqui no nosso projeto Unidos por Arthur Alvim, no perfil Unidos por Arthur Alvim no Instagram, mais um episódio do nosso Conversa Cidadã. Conversa Cidadã é uma proposta que eu e Cristiane Jatene colocamos para o projeto Unidos por Arthur Alvim, baseadas e fundamentadas em conversas pessoais que tínhamos até então. E eu, conversando com a idealizadora e criadora deste projeto, a respeito das nossas necessidades de diálogos sociais e de cidadania, propus a ideia de que conversássemos periodicamente a respeito de vários temas. E assim foi feito. Assim nós já estamos aí na nossa 22ª Conversa Cidadã. Nós temos a oportunidade de estar há 22 semanas conversando com os nossos seguidores a respeito de tantos assuntos. Tornou-se uma verdadeira parceria. Uma parceria com Cristiane Jatene, que é uma psicóloga no Brasil e Portugal, é uma terapeuta fenomenológica existencial e especialista em terapia de casal, família e comunidade. Vamos então chamá-la para conversar com a gente. Ela já está por aqui. Vamos chamá-la para conversar com a gente. Mais Já estamos ao vivo, tá quase no ar, eu já estou quase vendo a Cristiane. Eu tô te vendo, Al, você já tá me vendo? Agora você vai entrar para mim. Agora eu te vejo, sentada plenamente em seu sofá vermelho. Tudo bom? Tô bem, né, Cristiane? Na medida do possível, do que podemos, estamos bem, né? Só de estarmos aqui conversando mais uma vez, eu diria para você que, pelo menos para nós, de tudo que está acontecendo por aí, estamos conseguindo sobreviver diante dessa situação toda que nós estamos vivendo, né? Lamentavelmente, logo, logo, nós teremos uma marca muito triste de pessoas que não estão tendo, eu diria que o mesmo privilégio que nós, né? Já Eu temos, né? Uma acredito, marca. né? Já temos uma marca horrível, mas eu duvido que a gente consiga finalizar o mês de março numa marca de menor do que 300 mil pessoas, Infelizmente, eu concordo com você. porque é uma avalanche todos os dias quando nós despertamos, acordamos e temos a primeira notícia, invariavelmente é uma notícia diferente do que a do aumento de mais e mais e mais e mais e mais, né? Sim. E não é só isso, né? Isso é decorrência de uma série de coisas que a gente vem conversando aqui há 22 semanas, Legal. né? Aquela carta que você encaminhou, que nós publicamos, inclusive, Ah, vocês publicaram? falando desse horror, né, que poderia nos acontecer, já vai fazer um ano, né? Se hoje é dia 15, você mandou dia Eu vou mandar 17, para depois de vocês amanhã. dia 17, se vocês quiserem publicar dia 17, porque É um foi, marco, né? foi muito evidente. Para quem não sabe do que a gente está falando, eu escrevi uma carta como psicóloga no primeiro dia que eu vi o presidente da República saindo e aglomerando, no dia 17 de março de 2020, o ano passado, eu escrevi essa carta e o Alexandre Valverde, psiquiatra, assinou comigo e nós mandamos para o Congresso, protocolamos para uma deputada federal, Jandira Fegali. Nessa carta, a gente pedia o afastamento imediato do presidente da República da gestão da crise. Não era para ele sair do cargo, era para ele sair da gestão, porque a gente entendia
que ele tinha um comportamento, ele estava demonstrando um comportamento completamente contrário a todas as recomendações da OMS, todas as recomendações dos cientistas, epidemiologistas, infectologistas do mundo todo. E a gente dizia que aquele comportamento dele representava um perigo para as vidas brasileiras e que as vidas brasileiras eram importantes e precisavam ser poupadas. E que quando a gente precisasse sair, precisava respeitar as normas de álcool gel, distanciamento. Ainda não estava se falando tanto em máscara, mas eu não sei se vocês lembram que a primeira vez que a gente soube da pandemia, no primeiro fim de semana, ele saiu, aglomerou, pegou na mão dos correligionários, pegou no celular, tirou foto, fez aglomerar. E aquilo, para mim, eu falei, bom, isso vai resultar numa tragédia. Né? Então, vocês imaginam como eu me sinto. Quando teve 10 mil mortos, eu fiz um vídeo que está no meu perfil roubado, @cristianejatene, depois vocês vejam. Eu fiz um vídeo só com... eu escrevi em papéis e fiz um vídeo silencioso, porque eu estava me sentindo muito mal com 10 mil mortos, né? Ainda a secretária de Cultura foi na televisão cantar uma música da ditadura. E eu contei a história de quem era mais um ângulo de quem era essa pessoa que tinha sido eleita, né, que exaltou o torturador, que segundo ele é o ídolo dele. E, enfim, então é uma tragédia, porque são quase 300 mil pessoas, nós ainda estamos no início de março, tem um dia que morre mais de 2 mil pessoas, outro dia que morre quase 2 mil pessoas, só no Brasil tá essa curva ascendente. Nós não temos vacina suficiente por uma opção clara do governo que se negou a comprar da Pfizer, sendo que a gente tem 2 institutos que são modelos para o mundo, que produzem vacina há 100 anos, o Instituto Butantan e a Fiocruz. Então, tá muito mais difícil para as pessoas que estão fazendo... tanto para as pessoas que estão fazendo confinamento, quanto para as pessoas que têm trabalho essencial. Por quê? Porque naquele começo era uma coisa assim, nossa, vamos todo mundo ajudar para não acontecer no Brasil o que aconteceu na Itália. Vamos todo mundo ajudar, a gente já está sabendo, e aí vai ter uma ação do governo orquestrada que vai garantir o auxílio para as pessoas que não vão perder a renda e todo mundo vai fazer lockdown. Era uma ação conjunta. Aí surgiu a vacina logo, em tempo recorde. Não, bom, agora vão comprar a vacina, provavelmente até final do ano, início de 2021, vai ter um número suficiente de pessoas vacinadas e a gente vai poder voltar à vida quase normal, tem que continuar usando máscara e tal. Mas não foi isso que aconteceu, foi o contrário. Tem um incentivo ao uso de medicamentos que comprovadamente não funcionam, não existe tratamento precoce para Covid. Não existe tratamento precoce para Covid. Isso é uma mentira. A vacina não representa nenhum risco, nenhuma das vacinas. Todas essas vacinas estão sendo usadas no mundo todo. Então, o único jeito da gente se salvar é tomar vacina. Então, não tem a compra dessas vacinas em número suficiente, está sendo feito tudo ao contrário, um incentivo para que as pessoas saiam. Não tem uma ação orquestrada do governo federal que tem a obrigação de fazer isso pela nossa Constituição, pelos preceitos do SUS. E mentiras, né, dizendo que vai ter uma convulsão social por causa do lockdown. Não, vai ter uma convulsão social porque as pessoas vão morrer de fome, entende? O governo norte-americano acaba de injetar 1 trilhão e 900 milhões de dólares na economia. A economia deles não é tão maior que a nossa. O nosso investimento é ridículo. Eu nem tenho os números em dólar, mas hoje o Eduardo Moreira falou na live que ele trabalha com economia, com números, enfim. Então, é uma tragédia anunciadíssima, né? Eu, que sou uma simples psicóloga, anunciei essa tragédia. E não porque eu tenho bola de cristal, nem porque eu sou de esquerda, simplesmente porque eu sou historiadora e estudei psicopatologia. Eu vi aquela cena,
Falei, isso vai dar em tragédia. E deu, felizmente. E Não infelizmente, gostaria que você tivesse acertado. nem, Infelizmente, nem mais uma eu, vez. nem eu. E eu, infelizmente, concordo com o que você falou. Nós vamos fechar março, provavelmente, com mais de 300 mil pessoas mortas. É uma coisa assim, gente. Vocês imaginam essas pessoas que estão perdendo pessoas? Vocês imaginam os profissionais de saúde que estão há um ano na emergência, vendo as autoridades falando contra as medidas sanitárias, vendo esses fanáticos fazerem manifestação para sair na rua, para morrer e matar, né? Porque o vírus você vai transmitindo, você vai matando os outros e morre, né? Então é muito triste tudo isso. Também é muito indignante, sabe? A gente fica muito indignado porque o Brasil chegou depois no Brasil. A gente sabia o que era para fazer. Era só fazer. Era só quando a Pfizer ofereceu vacina, era só comprar. Não era negar. É muito difícil. Nós estamos no pior lockdown que pode existir, como eu tenho dito. Nós estamos presos no Brasil, reféns, sequestrados. Por quê? Ah, você ia sair, ia viajar para o exterior? Não sei se eu ia. Eu sei que eu poderia, se tivesse uma oportunidade. Agora, quem que vai querer brasileiro, gente? O Brasil virou um laboratório a céu aberto de produção de cepas novas de um vírus letal, um vírus que mata. E se não mata, causa sequelas. São algumas pessoas que não têm sintoma nenhum. Talvez a maioria, mas não interessa que a maioria não justifica nenhuma morte evitável, é justificada, gente. Uma pessoa morrer de fome é uma morte evitável. Uma criança morrer de bala é uma morte evitável. Uma pessoa morrer de Covid porque não tomou as precauções ou porque tomou um remédio que achava que ia se curar e não curou, isso são mortes evitáveis. Então é isso. É muito, muito triste. E é muito revoltante também, né? Porque tá aí, tá escrita a minha carta. Essa carta foi publicada no meu Facebook nessa época, nessa data. Todo mundo pode checar. Foi uma previsão, não era difícil, gente, fazer essa previsão. É isso que a gente tem que o tempo todo fazer aqui para vocês. Se vocês prestarem atenção nas coisas, refletirem, procurarem se informar, as coisas não são difíceis de serem deduzidas e enxergadas, sabe? Mas a gente precisa empenhar um esforço em estudar, em pesquisar, em buscar a verdade, em buscar os dados, entende? Por falar em buscar dados, Cristiane, me remete ao que aconteceu com a sua página. Eu sei que é desgastante para você, é um assunto que já deu na sua vida, porque você está convivendo com isso, e eu sei que é dar uma catucada na ferida. Mas eu gostaria que, se você pudesse, que você fizesse um resumo de tudo que está acontecendo com o roubo da sua conta. Porque isso que aconteceu com você pode acontecer com qualquer pessoa. Ao mesmo tempo que é cutucar a ferida, é muito bom que vocês me deem esse espaço para a gente conversar sobre isso, porque isso está me fazendo muito mal, gente, sabe? Eu sou terapeuta, eu tenho recursos emocionais, profissionais para me acolher nisso. Eu faço terapia, eu faço yoga, tudo isso. Mas é uma situação muito difícil saber que tem alguém usando a minha identidade, a minha imagem, anos de estudo, anos de trabalho, porque todo aquele conteúdo ali foi produzido por mim, é autoral. Não é tão simples fazer, sabe? Então, eu vou dizer para vocês que quase todas, são 17 dias, quase todas, foram 2 noites só que eu não acordei de madrugada pensando nisso. É uma coisa que tirou a minha paz. E é um crime, uma injustiça. Então, eu vou dizer o que aconteceu e o meu crime, o roubo da minha página, é um pouco mais difícil do que quando eles pedem dinheiro. Não foi por dinheiro, gente. Eles quiseram sequestrar o meu conteúdo e calar a minha voz. Não houve pedido de dinheiro, nem para mim, nem para os meus amigos, nem para os meus seguidores. O intuito do roubo
da minha conta foi fazer... Ela aparece para o Instagram como se não tivesse nada errado, porque todas as 727 postagens que eu fiz, frases que eu criei, folders que eu fiz num aplicativo que eu uso, lives com a Karen, live sozinha, live sobre vídeos, fotos, tudo foi sequestrado. E eles estão usando com uma... Eu não quero dar tantos detalhes, mas fizeram de um jeito que a pessoa que está lá parece que sou eu, escrito em outro idioma. Mas a polícia já sabe, e o Instagram também, e não sei por que não me devolveu ainda a conta, que não foi uma coisa feita no exterior, foi uma coisa feita no Brasil. E a motivação não foi dinheiro, foi me calar e se passar por mim. É uma coisa muito grave, muito desagradável. Claro que eu fiquei com medo, porque um bandido que é capaz de fazer isso na internet, não sei do que mais ele é capaz de fazer, tá certo? E como que eu enfrentei meu medo? Falando aqui com vocês toda segunda. Hoje eu falei no programa de rádio do Observatório do Terceiro Setor, programa que fica depois, a partir de quinta, no YouTube deles e no Spotify, depois se vocês quiserem procurar. Eu publico todo santo dia, marco o Instagram, boto fotos comprovando o roubo no Twitter, todo dia, diariamente. Diariamente eu denuncio no Instagram e no Facebook faço com alguma frequência. Aqui nessa conta Conversa Cidadã já denunciei. E é assim, mas é uma coisa que está me fazendo muito mal emocionalmente. Isso ninguém vai conseguir me ressarcir. Esses dias que eu não posso falar, que eu não posso explicar para os meus seguidores o que aconteceu, que eu não tenho acesso ao que eu produzi, conteúdo meu, autoral, fruto de trabalho. Então está me fazendo muito mal. E é esse o país que a gente está vivendo e é muito complicado. Quem ainda não entendeu, eu aconselho que comece a entender o que está acontecendo e a gravidade do que está acontecendo. Não só o que está acontecendo, mas a gravidade do que está acontecendo no âmbito sanitário, no âmbito político e tudo, sabe? Isso que fizeram comigo é uma intimidação, uma censura. Queria que você dissesse também, se possível, Cris, quais os caminhos, né? Assim que você notou que isso Ah, aconteceu, sim. Assim que eu notei que isso aconteceu, eu não conseguia mais acessar minha conta, pedi para uma pessoa que tinha me marcado em algum post para ver se a pessoa conseguia. A gente conseguiu descobrir o URL da conta que roubou, que é muito difícil. É muito difícil isso, gente. Foi um milagre. E aí, poucas horas depois, isso foi à noite, numa sexta-noite, no dia seguinte, na hora do almoço, eu já estava fazendo um BO eletrônico, já entraram em contato lá com um delegado que é especializado nisso. Ele tentou resolver administrativamente, o Instagram me mandou 2 vezes um link de gente que tem acesso à conta, sendo que eu não tenho acesso à minha conta, tá? E aí eu falei, não, eu preciso fazer mais alguma coisa. Daí eu falei de novo com o delegado e fui encaminhada para a Delegacia de Crimes Cibernéticos. A Delegacia de Crimes Cibernéticos precisa de um encaminhamento de um delegado de uma delegacia regular. Eu ia falar normal, mas todas as delegacias são normais, mas que não seja específica, né? Aí fui lá, dei o meu depoimento, apresentei várias fotos, contei o que aconteceu no dia anterior, porque no dia anterior eu fiz uma fala no canal do Eduardo Moreira, que eu já indiquei aqui para vocês. O canal do Eduardo Moreira é muito visado. Eu falei o que eu vejo no meu consultório, né? Falei, bom dia, eu sou psicóloga. As pessoas estão cada vez mais cansadas de fazerem a sua parte e de não terem vacina por escolha de um governo que preza a morte. Ele postou esse comentário e leu esse comentário e comentou o comentário. No dia seguinte, a minha conta foi roubada. Devem ter feito um escrutínio na minha conta
visto que eu defendo ciência e sempre vou defender a ciência, que eu defendo vacina, que é um direito de todos os brasileiros de sobreviverem, se protegerem de uma doença letal, inclusive porque tem gente que não pode tomar vacina, então quem pode, tomando a vacina, protege quem não pode tomar. Que eu defendo a democracia e sempre vou defender, que eu defendo a república com poderes que sejam isentos e não corruptos, não defendo o judiciário corrupto, não defendo o executivo corrupto, nem legislativo corrupto. Defendo que as pessoas, os cidadãos, participem da democracia, que se informem e que a gente consiga eleger pessoas que nos representem melhor. E eu sempre vou defender tudo isso. E eu tenho direito de defender tudo isso. Ninguém pode ter direito de me calar, porque eu não estou pregando morte de ninguém, eu não estou pregando ataque a ninguém. Ao contrário, eu estou pregando que todos os seres humanos têm direito de viver com dignidade. Todos. Todos. Todos têm deveres diante da sociedade, diante da lei, e todos têm direitos. E a gente tem que responder por ambos, pelos nossos direitos e pelos nossos deveres. Né? E é isso, quer dizer, fui lá, fiz esse depoimento, apresentei todas as fotos e já foi instaurado um inquérito criminal. Eu tive que pedir ajuda de um advogado criminal e para isso eu tive que pedir ajuda de uma pessoa, porque eu não teria condições de arcar com isso. E é isso, eu estou vivendo quase que diariamente, quase não, né? Diariamente em função disso, porque eu quero a minha conta de volta, sabe? E cada um de nós é um cliente do Instagram e o Instagram só existe porque a gente produz conteúdo. E eu produzo conteúdo de qualidade e de utilidade pública. Eu quero ajudar as pessoas da minha comunidade, que é o meu país. Estou falando lá sobre luto, sobre ansiedade, sobre livros que talvez as pessoas não tenham acesso a comprar. Sabe? Estou dando informações, eu estou falando de coisas, as frases que eu posto são fruto do meu estudo, do meu trabalho, de anos de estudo e de trabalho. Então, eu estou doando uma coisa boa, eu preciso ser protegida pelo Instagram. O Instagram não pode aceitar que alguém vá lá e roube minha conta e fica tudo bem. Não pode. Entende? Então, é isso, quer dizer, é uma situação, eu vou até o fim. Eu quero a minha conta de volta, eu quero o meu conteúdo de volta, eu quero poder comunicar para as pessoas que me deram a honra de me seguir o que aconteceu. E eu quero que o Instagram revele quem é essa pessoa, para a polícia do meu país poder agir, para a justiça do meu país poder agir. Porque eu acredito, sim, eu não acho que a gente não deva procurar a polícia, nem não deva acreditar na justiça. Agora, eu acho que a gente precisa fiscalizar tudo. Fiscalizar. E onde tiver corrupção, porque a corrupção, gente, a vaidade, a falsidade é do ser humano, infelizmente. O ser humano é aquele ser que faz aquelas coisas maravilhosas que você fala, nossa senhora, mas que coisa mais maravilhosa. E faz coisas horríveis. E a gente que tem o lado de tentar sempre se melhorar, de sempre colaborar, de sempre construir, a gente faz parte disso, a gente denunciar quem está no mundo para prejudicar, para destruir, para estragar, para atrapalhar, entende? Faz parte. Isso que é a cidadania que a gente tanto fala. Se a gente quer construir, a gente tem... É trabalhoso, gente. Quantas vezes a gente já falou isso aqui? É trabalhoso. Sabe, seria bem melhor eu falar, tá bom, eu perdi tudo, eu vou fazer outra conta e começar do zero. Não. Eu sofri uma injustiça. E a justiça precisa ser feita. Isso é a reparação. Porque, como eu disse, esses dias que eu tô passando, preocupada com isso, e triste, chateada, indignada, ninguém vai devolver. Isso não tem como ser devolvido a minha saúde física e mental. Sabe? Roubaram a minha identidade. Uma outra pessoa está usando meu rosto, a minha voz, o meu trabalho, as coisas que eu criei. Outro dia, a Alcina, que é minha amiga há mais de 20 anos, e sabe como eu criei aquele baralho, eu escrevi uma palavra por dia, fui eu que escrevi, fui eu que criei o baralho, fui eu que criei a oficina autobiográfica. A Alcina me manda uma foto minha
lá em Portugal, de uma das oficinas mais legais que eu fiz, de um grupo de jovens que estuda para ser ator e atrizes. E eu, os jovens, o meu baralho, outro nome. Eu não tenho acesso, eu não posso ver, isso é roubo. Isso é falsidade ideológica, são vários crimes, nem sei quantos, porque eu não sou advogada. Mas são vários crimes. E é trabalhoso, mas eu quero minha conta de volta. Agora, é difícil, né, gente? E isso eu já falei inúmeras vezes para vocês, que um cidadão numa democracia, ele tem trabalho. É trabalhoso. Porque para participar, a gente precisa se informar, a gente precisa agir, a gente precisa pedir. Vocês pensam que é fácil? Assim, pede para um, pede para outro. Olha, eu preciso fazer o BO. Como que faz o BO? Agora eu preciso ir na delegacia de crimes cibernéticos. Agora preciso publicar. Peço para os meus amigos do Twitter, que tem mais seguidores que eu. Olha, vocês podem dar visibilidade para isso aqui que eu estou falando. É trabalhoso, é chato, é desgastante. Sabe, tem uma pessoa que eu conheço que falou para mim assim, agora você já fez tudo que você tinha para fazer, esquece isso. Não dá para esquecer, roubaram a minha identidade e eu não vou esquecer e nem ter sossego até quando o que é meu, o que eu produzi, o que eu criei não seja devolvido para mim. Até eu não poder conversar de novo com as quase 600 pessoas que estavam ali confiando em mim e me seguindo. Entende? Não dá para esquecer. Você falou durante a sua fala, você disse um negócio muito interessante, que de uma forma indireta, ela é muito comentada pelas pessoas, né? Você falou sobre uma característica que sustenta muito esses nossos encontros de segunda-feira, que você sempre fala, né, como uma especialista dentro do tema comunidade, por exemplo, essa questão de que os seres humanos, eles estão ali, eles são dotados, vai ter gente boa, vai ter gente que não é boa, tem gente intencionada e que não é intencionada. E que isso independe da função que exerça e do cargo que ocupa. Sim. O que acontece normalmente nas nossas conversas de senso comum é as pessoas usarem a palavra corrupção somente por um vetor, somente por um olhar, somente por um conceito criado, por um dos conceitos. Então, eu considerei bem pontual quando você falou sobre isso, porque em conversa aqui, na nossa conversa cidadã, muita gente já sabe, já houve eco de que assim, mas vocês falam de um lado só, como se nós estivéssemos defendendo um determinado lado partidário, e não é isso. Quando você caracteriza muito bem, vá pesquisar, vá olhar os fatos, vá ter esse interesse que dá trabalho, mas quando você vai, você aí tem opção. Você é livre aí quando você pode estuda. escolher. Ninguém manda na sua cabeça. Ninguém manda nos seus atos. Se você não tem as informações, se você aceita ser fantoche, você não é livre. Você é fantoche. Se você aceita o que uma determinada televisão fala, a versão dela, e não vai pesquisar e não vai estudar, você é fantoche. Desculpa falar isso, mas é a verdade. A gente só é livre quando a gente não tem preguiça de estudar, quando a gente não tem preguiça de aprender. Gente, a pessoa que já sabe tudo, ela não tem como aprender. Entende? Ela não tem como aprender. Quem quer aprender precisa reconhecer, olha, não sei, eu não já contei aqui para vocês, gente, quando eu fiz faculdade de História, não existia lawfare, uso da justiça com fins políticos, não existia fake news, não existia nem mídia. Eu fui estudar. Pega um livro, pega outro, vê indicação de pesquisador, esse aqui é sério, esse aqui é... Estudo. É trabalhoso, é cansativo. O estudo, gente, é um trabalho. No Brasil, o estudo é visto como vagabundagem. Fulano só estuda.
O estudo é um trabalho. Ser pesquisador é um trabalho. Por isso a gente fala que dá trabalho. Entende? Em relação à corrupção, tem uma coisa no Brasil que liga sempre corrupção com dinheiro. Nem sempre a corrupção tá ligada ao dinheiro. A corrupção é a perversão da sua função. Se eu tenho um juiz que deve ser imparcial e julgar, e este juiz começa a comandar a acusação, que é uma das partes, isso é corrupção. Não tem outro nome. Sinto muito. Isso é corrupção. Ele está pegando dinheiro público, ele é pago com dinheiro público, ele é pago para cumprir a lei e está fazendo uma lei própria dele. Corrupção. Entende? Se eu dou 10 livros para o Nido de Arthur Alvim, uma das meninas que vai lá, uma das pessoas que vai organizar, rouba 2. Sem pedir, sem falar, ó, vou pegar esses 2. Isso é corrupção. Entende? No Brasil, tem uma coisa que ninguém sabe: juros da dívida pública. Procurem na internet Auditoria Cidadã, Maria Lúcia Fatorelli. O que é a dívida pública? Os bancos, o Estado paga juros dos títulos dos bancos que emprestaram. Mas ninguém nunca fez uma auditoria desses juros. São altíssimos. E quando precisa enxugar, enxuga na Previdência, enxuga nas leis trabalhistas. Nunca enxuga nos juros pagos aos bancos. Nunca fizeram uma auditoria dessa dívida, gente. Não há interesse, né? Não há interesse e não há interesse que a população fique sabendo. Por isso que eu falo, siga não sei quem, siga não sei quem. Não é para vocês seguirem, concordarem com o que eu acho ou com o que a Alcina acha. É para vocês terem mais informações e tirarem suas conclusões. Agora é trabalhoso. Fico repetindo isso porque isso é muito importante a gente saber que é trabalhoso. Sabe? É como fazer terapia, gente. Todo mundo fala, queria fazer terapia. É trabalhoso. Você vai tocar na ferida. Você vai desestruturar o que está estruturado. Não é fácil. Não é fácil. As pessoas acham que querem ter intimidade emocional, que querem ter autoconhecimento. Acham. Mas na hora de pôr a mão na massa, é difícil. A Alcina faz um grupo terapêutico. É fácil. É só flores. Não, tem dia que dói. Não é verdade? Então é isso, gente. Quando a gente vai lutar por um país, o Brasil, eu vou dizer uma coisa muito séria que eu acho, e outras pessoas concordam, o Brasil nunca conseguiu ser uma nação. Porque sabe qual é a diferença entre rede e comunidade? A rede é aquelas pessoas que você conhece. Ah, conheço, tá. O que é comunidade? Comunidade, as pessoas têm compromisso umas com as outras. Entende? Eu e a Alcina, por exemplo, a gente é uma comunidade nesse sentido. A gente tem compromisso de amizade. Entende? Se ela precisar de mim, se eu precisar dela, ela sabe que eu tenho compromisso. E eu sei que ela tem compromisso. O Brasil, existe uma elite financeira, os 1% muito rico, eles não têm compromisso com as pessoas mais pobres. Eu li uma notícia sábado. Eu nem vou falar pessoas mais pobres, tá? E porque não é que a pessoa é pobre, ela está numa situação empobrecida, né? Eles não têm compromisso com o grosso da população. Basta você ver a história do país. O Getúlio fez a Petrobras para o Brasil ser independente, ele teve que se matar, senão ia ter um golpe de Estado. 10 anos depois, o Jango ia fazer as reformas de base. O que eram as reformas de base? Educação, reforma agrária, saúde. Deram um golpe, 20 anos. Aí teve 2 governos democráticos mais neoliberais. Quando a gente fala neoliberal, é Estado mínimo, não ter muita política social, etc. Depois teve 2, 3 e um pouquinho de governos mais progressistas. O que aconteceu? Golpe.
Para a gente entender por que teve o golpe de 2016, eu preciso entender o que aconteceu depois. O que aconteceu depois? Acabaram os direitos trabalhistas, acabou o Ministério do Trabalho, acabou o Ministério da Cultura, voltaram a PEC do teto de gasto, que congela gasto de saúde e educação por 20 anos, votaram a reforma da Previdência, entende? Ninguém falou nada em taxar super ricos, grandes heranças, ninguém falou em auditoria da dívida pública que paga juros exorbitantes para os bancos. Gente, vocês sabiam que o Brasil acho que é o único país que só tem meia dúzia de bancos que mandam no país. Eu tenho um amigo americano, a Alcina sabe, bem amigo meu, ele não entende, vira e mexe, pelo menos umas 5 vezes por ano esse cara pergunta para mim, por que o Brasil os bancos mandam? Ele não entende, nos Estados Unidos tem mais de 20 bancos, não tem esses bancos nacionais, assim. Então, assim, o que acontece no Brasil, gente? O dinheiro no Brasil é caro. Por exemplo, se algum de vocês ou eu quisermos um empréstimo no banco, os juros para nós é caro. Para quem é muito rico, não é caro. Mas para a gente é caro. Então, o que resulta nisso? Por exemplo, se a Alcina tivesse um juro a 2%, ela poderia pensar em criar um negócio. 2% ao ano, como é na Europa, por exemplo. Eu vou abrir um negócio. Eu pego 15 mil no banco e faço um negócio e com lucro eu vou pagando e tal. Só que ela vai no banco, o juro é, sei lá, 7, 8, 10 ao mês. O que acontece? Ela não pode fazer. Entende? Então a pessoa fica meio sem opção no Brasil. E eles mentem. Olha, eu recomendo que vocês assistam a entrevista do Galo, hoje no Eduardo Moreira. Ele é um ativista dos entregadores. Ele deu uma aula ali de capitalismo. O que acontece, gente? Eles inventam que uma pessoa que vende Natura, Avon, que é entregador, é empreendedor. Não, essa pessoa está fazendo porque ela precisa sobreviver. Ele estava falando isso hoje e ele falou tão melhor que eu, porque com tanta propriedade, porque ele é entregador. Entende? Então, e as pessoas acreditam, gente. Por isso que eu digo que isso é um sequestro da sua capacidade de crítica. Você acreditar que você vender bolo para sobreviver é ser empreendedor. Entende? Empreendedor é se você tivesse como emprestar um dinheiro, se o Estado te ajudasse a emprestar um dinheiro para você comprar ingredientes, para você comprar, como fala, utensílios, e você pudesse progredir realmente com aquilo. Não você fazer aquilo para sobreviver. O que você faz para sobreviver, você é obrigado a sobreviver, isso não é empreendedorismo, gente. E as pessoas acreditam nisso, porque isso é um discurso vendido. E o que A é Leonor está Estado dizendo um mínimo? negócio ótimo aqui. O que é Os Estado bancos mínimo? são agiotas legalizados. O que é o Estado mínimo? O Estado não investir, vender nosso patrimônio. Sim, mas além disso, de ser agiota, porque tem o spread bancário. O que é o spread bancário? Se eu ponho 100 mil reais no banco, eles vão me dar, sei lá, 0,7 ao mês. Se eu vou lá fazer um empréstimo de R$ 1.000, eu vou ter que pagar 10% ao mês. Essa diferença é o spread bancário que é indecente no Brasil. Mas, além disso, tem essa questão do crédito, gente. Vocês acham que o Steve Jobs fez a Apple como? Não teve dinheiro do Estado? Claro que teve investimento maciço no Estado. O cara tinha uma ideia e teve investimento maciço. E no Brasil tá cheio de pessoas com boas ideias, mas não tem como pegar dinheiro. Vocês acham mesmo que um país que tem grandes latifúndios improdutivos vai querer dar crédito baixo para o agricultor? O que vai acontecer? O agricultor vai fazer, ele vai plantar, ele não vai ser empregado de ninguém. Então, gente, são coisas muito complexas, sabe? Hoje eu vi essa live, por acaso, na hora do meu almoço, e eu tô aqui levantando alguns pontos que eles levantaram, coisas que eu sempre acho que eles falaram de um jeito tão contundente, sabe?
E eu acho isso, eu acho que se a gente não se dispõe a estudar, a compreender o mundo que a gente vive, dentro das nossas limitações, pouco a pouco, dialogando, pesquisando, a gente não é livre. A gente não é livre porque as nossas escolhas são baseadas em mentiras, baseadas numa versão de quem tem interesses contra a nação. Então, o que eu estava dizendo, eu não acho que o Brasil ainda é uma nação nesse sentido de nós sermos uma comunidade que todo mundo se importa com todo mundo. Se assim fosse, gente, uma cidade como São Paulo não teria quase 25 mil pessoas morando na rua. Se assim fosse, não teria gente fazendo festa no meio de uma pandemia que precisa manter distanciamento social. Nós estamos falhando como comunidade. Entende? É isso que eu estou falando. E a gente só vai ser uma comunidade quando todos os brasileiros tiverem consideração por todas as vidas brasileiras, acharem que todos têm dignidade, não importa descendente de que etnia você é. Não importa a sua religião, não importa a sua classe social. Tem que ser visto como uma comunidade e não é. Entende? Não é. Por muita gente, não é visto. Comunidade, a gente tem compromisso com o bem-estar do outro. Não é assim, tanto faz, ele que se cuida, ele que se vira, a vida é dele. Não, não é assim. E não tem, a gente não vê isso. E isso foi tudo. Gente, isso tudo é política. Essas escolhas que foram feitas ao longo dos anos. Sabe? Na ditadura não tinha portal da transparência que os governos do PT botaram. A gente não ficava sabendo se tinha corrupção ou não. Como eles querem fazer agora. O presidente da República disse que o cartão... Ele fez um decreto lá que o cartão de vacinação dele só pode ser visto daqui a 100 anos. Vocês acham certo isso, gente? Pensem bem, isso tudo é política. Essa pessoa foi eleita. Sabe? Aí vocês vão falar, eu acho certo. Tudo bem. Respeito sua opinião. Eu não acho. A minha questão é com quem não acha certo tudo isso e votou nele sem saber. Votou nele, ou votou no deputado X, ou no vereador X, ou no prefeito X, sem saber o que é que estava escolhendo. Ou pior, escolhendo A pensando que estava escolhendo B. Quem passa por isso é por preguiça de estudar, de tentar entender, sabe? É trabalhoso, gente. É isso. Nada foi feito por acaso. A opressão do povo não é por acaso. Tudo não é por acaso. E aí, por exemplo, sabe quando o Fernando Haddad era ministro da Educação, o orçamento do Ministério da Educação passou de 20 milhões para 100 milhões. Fizeram não sei quantos mil institutos federais e vagas e tal. Mas vocês percebem que você sai do zero para você chegar numa construção, demora. Aí entra um outro governo que vai destruir tudo, que vai perseguir reitores, que vai falar contra a educação, que vai querer fazer censura nas universidades. Aí a gente volta um pouco para trás, entendeu? Não tem como. Estamos fazendo o SUS, construindo o SUS durante 30 anos. Os médicos cubanos, meu Deus do céu, que foram até para a Itália ajudar na pandemia, eles vieram para cá ficar apenas em lugares onde os médicos brasileiros não queriam ir. Mas vieram os médicos cubanos. O que aconteceu? Eles foram embora. O que aconteceu com as pessoas? Ficaram sem médico, porque não foi médico brasileiro lá tratar dos índios. Entende? Então a gente precisa pensar antes. Porque se a gente não pensa, a gente é robô, entendeu? A gente é fantoche. O nome que vocês quiserem dar, para mim, tanto faz. Mas não é um ser humano livre, pensante, com pensamento crítico, que é o ideal numa democracia. Porque a democracia, para você ser cidadão numa democracia, você tem que participar. E para você participar, se você souber as coisas, você participa com mais consciência, ajudando a comunidade, não atrapalhando, né? E depois reclamando. Mas eu não sabia que ele ia fazer isso. Desculpa. Todo mundo sabia. Todo mundo sabia. A gente sabe as coisas. Sabe? Eu acho assim, a pessoa que é trabalhadora e tem um candidato trabalhista, né? Por exemplo, sei lá, tem vários partidos, vários não, mas tem alguns partidos trabalhistas no Brasil. E tem um partido neoliberal que defende os bancos, o mercado financeiro. O cara é trabalhador.
mal tem uma casa, ele vai lá e vota nesse, no neoliberal, aí sinto muito, entendeu? Você vota contra você, eu não posso fazer nada. Na verdade, é o que você está comentando, né? Existe. Boa noite, doutor Nelson. Na verdade, eu fico pensando assim: as pessoas não fazem essa analogia antes. Elas vão na onda, naquilo que tiver todo mundo dizendo, elas embarcam mais ou menos naquela onda sem o seu próprio olhar, sem a sua própria pesquisa, sem a sua própria Ah, vontade. Ou existe. talvez as pessoas não sabem o que querem. Não sei. Existe usuário do SUS que vota em projeto neoliberal, que quer privatizar o SUS, como esse que está aí. Existe gente que se formou na escola pública que vota em projeto neoliberal. O que você quer mais? A pessoa não sabe o que ela está fazendo. Desculpa. Gente, desculpa. Eu preciso tomar cuidado porque não quero parecer arrogante, mas a pessoa não sabe o que ela está fazendo. Sinceramente. A pessoa que paga financiamento para comprar uma casa vota num projeto neoliberal que quer privatizar os bancos públicos, que quer privatizar o Petrobras, que quer privatizar os Correios, nossas empresas, que quer deixar as nossas riquezas naturais serem queimadas. Sinto muito, sabe? A pessoa não sabe o que ela está fazendo. E por que ela não sabe o que ela está fazendo? Porque ela não se informou. Porque ela ouviu o galo cantar, ou na televisão, ou sei lá onde que ela ouviu, na praça, não sei onde ela ouviu, e falou: ah, tá, o galo cantou, então eu vou dançar essa música desse galo aqui. Só pode ser isso. Mas a nossa realidade me parece ela tão óbvia na nossa vivência do dia a dia, e eu não sei como esse sentimento não aflora, né? Alcina, porque é vendido, é dito e repetido que a política é suja, que a política é corrupta, que todos os políticos são iguais, e a pessoa acredita. É tipo uma lavagem cerebral, sabe? Nós estamos vendo, gente, os diálogos da dita operação que ia salvar o Brasil da corrupção, o grau de corrupção, colaborando com outro país para quebrar as nossas empresas, para destruir nosso país. Entende? Tem gente que ainda não se tocou, não entendeu o enredo da história. Porque não quer, né? Ou porque não quer assumir que sofreu uma lavagem cerebral, foi enganado, não sei. É difícil uma explicação. O que eu tenho percebido hoje, bem hoje mesmo, é que as pessoas, não sendo essa nação, como você mesma disse, elas estão muito antagônicas, é uma antítese total, um lado e o outro lado. Mas não um lado e o outro lado para diálogo de ideias, existe um certo ódio. E quando você falou lá atrás, no começo, da questão do ser humano, é bem por aí que eu vejo. Eu estou contra você. Você está contra mim. Porque eu escolho A e você escolhe B. Mas Então, eu não penso que nós estamos juntas como coletividade. Al, mas as pessoas não têm argumentos. Por isso que elas atacam a pessoa. Porque para debater ideias, eu preciso de argumentos. Você concorda comigo? Sim. E o debate de ideias é para pessoas democráticas. Uma pessoa que diz que vai eliminar quem não concorda com ela, que vai excluir, isso não é uma pessoa democrática. Entende? Não é. Na democracia a gente não tem inimigos, a gente tem adversários. E é muito importante que tenha. Durante um tempo, o Brasil teve PT e PSDB, um vigiando o outro. Isso era democracia, até o momento que o PSDB resolveu quebrar a democracia e dar um golpe de Estado, achando que ia ganhar desse jeito, porque não ganha nas urnas um projeto neoliberal num país como o nosso. E aí despertou as trevas do autoritarismo que estavam, a gente achava, enterradas no Brasil. Mas não estavam, despertou com muita fake news, muita mentira, muito ódio. E aí esses ataques pessoais, é assim, o cara quer ganhar no grito.
atacando a pessoa. Ele não tem argumentos para ter um debate de ideias. Porque para eu ter um debate de ideias, eu preciso de argumentos. Sabe? Quando eu pergunto assim, mas por que você votou num candidato que tira os colchões das pessoas, dos moradores de rua, se ele já estava tirando os banners dos vendedores? Como você pode dizer que ele não sabia? A pessoa não sabe por que ela votou. Ela vai te dar um argumento que não é de ideias. É alguma coisa assim, eu vou com a cara dele, eu tinha medo do outro. Sei lá, ela vai falar coisas assim. Ela não olhou os projetos, ela não olhou o histórico, ela não olhou quem estava em volta daquele projeto. Não. É um jeito de atuar, de escolher como se conduzir. Essa justificativa que você mencionou, ela é mais comum do que se possa imaginar. Eu tinha medo de tal candidato, ou eu não suporto tal candidato, porque, na verdade, existe uma rejeição muito grande nas duas polarizações. Mas é isso que você está dizendo. É uma rejeição gratuita, sem tudo, tanto mas de um lado por exemplo, como do outro, eu tenho rejeição a um projeto determinado, porque a um projeto. É um projeto neofascista, porque ele quer excluir as pessoas. Mas você está vendo a diferença? Você fala em projeto. Ele fala de negros como se fosse arroba. Você não mede o peso de um ser humano por arroba. Isso é fascismo. Entendeu? Você não fala que vai eliminar quem pensa diferente de você. Isso é fascismo. Entende? Você não deixa de comprar vacina numa pandemia. Isso é favorecer que as pessoas morram. Isso é fascismo. Você como uma figura pública, um representante, um governante, você não pode ter segredos. Como assim? Eu não posso ver a sua ficha de vacinação? Eu quero ver. Não da pessoa, eu quero ver do cargo que está ali. Entende? Eu não sou a favor que venda as refinarias da Petrobras para os Estados Unidos, como eles estão fazendo, como era o projeto da Lava Jato. A Lava Jato estava colaborando com a FBI e com a CIA por baixo dos panos, porque poderia estar colaborando às claras. Tem essa possibilidade de colaboração entre as justiças dos países. Não, estava colaborando por baixo dos panos com outro país. Eu não sou a favor de vender as nossas empresas, o nosso petróleo para outro país, porque vende para o Estado do outro país. A nossa refinaria vai para o Estado americano, em vez de ser nossa. E como que a gente fica soberano assim? Como que a gente fica independente? Porque eles querem sempre continuar que a gente seja... eles participaram do golpe militar, Estados Unidos. Já falei 1000 vezes aqui, assistam o filme Uma Noite... uma noite de 21 anos, ou uma noite... Eu não sei se é um dia de 21 anos ou uma noite de 21 anos. Está gratuito no YouTube. Assistam para vocês entenderem o golpe militar e vocês vão identificar muita coisa do que aconteceu agora. Entendeu? Então, assim, eu não sou a favor disso. Eu não sou a favor. Isso, para mim, é contra qualquer valor humanista. Eu sou uma pessoa humanista. Eu trabalho com sofrimento humano. Eu não posso ser a favor de alguém que queira eliminar o diferente, que queira impor uma religião, sabe? Cada um tem a religião que quer e todos têm que se respeitar. Essa é a riqueza do Brasil, gente. Já falei isso aqui. A riqueza do Brasil é essa. É ter muitas etnias, muitas culturas, muitas religiões. Isso é a nossa força, a nossa riqueza. Não é a nossa fraqueza. A gente não tem que ser todo mundo igual. A gente só tem que se respeitar. O que eu não concordar, o que eu não gostar, não preciso pôr na minha vida. Mas não preciso querer que a pessoa morra. Que loucura é essa? Gente, o PT ficou 13 anos no poder. Fez lei de denação premiada, fez lei da ficha limpa, fez lei da transparência, fez revolver o que tinha acontecido na ditadura. E tem gente que foi o período mais próspero que teve
deixou 380 milhões de reservas cambiais. Daí tem gente que fala assim, ai, mas se eles ganharem vai virar uma Venezuela. Sabe, eu dou risada, gente, porque é um argumento que não se sustenta. E aí a pessoa acredita. E aí teve um dia na época da eleição que uma funcionária do meu clube falou, Cris, vem cá. Ai, me falaram que se eu votar no Haddad, eu acho que era o Haddad, vai virar uma Venezuela. Aí eu falei, vamos pensar? Eu falei assim, por que em 13 anos virou uma Venezuela? Ela falou, não. Eu falei, por que agora viraria? É disso que eu falo, gente, argumentos que não se sustentam. E para você acreditar nisso, você está sendo fantoche. Poderia dar outros exemplos, mas estou dando esse porque esse é um exemplo que sempre volta. Inclusive, a Venezuela trouxe oxigênio para o Brasil, porque faltou. Ajudou a gente. É Faltou verdade. oxigênio. Eu vi a entrevista de um cara que morreu o pai e a mãe dele em diferença de meia hora. E todo mundo sabia que ia faltar oxigênio. Não podia ter faltado oxigênio. Entende? Desculpa, gente, eu me exalto porque é uma coisa enlouquecedora, né? Vocês imaginam perder o pai e a mãe em meia hora por negligência de um governo? Não dá, né? Dá? Pra mim não Mas dá. alguém diria, um aspas, fantoche ambulante diria, nesse momento, todos os argumentos que você acabou de dar, você é uma petista. Pode falar o que É quiser. sempre assim, é sempre assim. Eu não Pode estou falar o que dizendo do quiser. que, de medo, eu estou dizendo para você que essa é a fala corrente. As Pode pessoas não falar o que param para quiser. pensar Outro dia na sabe análise. que outro dia eu falei para uma amiga minha que é filha de um deputado do PT? Eu falei, olha, acho que eu vou me filiar ao PT, porque eu sou tão xingada de petista que eu vou filiar ao PT. Eu falei, aí já resolve todo o problema. O PT é o maior partido da América Latina, um partido trabalhista de centro-esquerda, foi formado pelas comunidades eclesiais de base, pelos professores da USP, por isso que o Haddad é um deles, e pelo movimento sindical. E é um partido trabalhista e eu acho que o Brasil tem que ter trabalhismo. Eu falei para ela, olha, quer saber? Eu acho que eu vou me filiar, porque eu sou tão xingada de petista, gente. Eu sou historiadora, eu sou psicóloga. A pessoa olha os argumentos, você está falando isso de ser petista como também se fosse um defeito, né? Porque, teve corrupção no PT? Teve, mas teve corrupção no PSDB, no Vaticano, tem corrupção. Agora, nenhum partido criou leis para combater a corrupção como o PT, querendo ou não, gostando ou não. Esses fatos é que as pessoas precisam conhecer. São fatos que as pessoas não conhecem, não querem conhecer e acham mais fácil apontar como se isso fosse uma lepra, né? Os Então, argumentos mas levantados sabe o que fossem uma lepra. acontece? As pessoas não entendem, Alcina, que o grande crime, o maior crime do PT foi pôr negro na universidade. Foi fazer quem nunca tinha viajado de avião viajar. O nosso ministro da Economia falou, tava uma festa muito grande, esse negócio de babá indo pra Disney. Quem é babá pra ir pra Disney? Na cabeça dele. Entendeu? E esses negros que vão estudar agora, não vão continuar sendo escravos? Esses pobres vão viajar agora no aeroporto, vão enfeiar meu aeroporto. Vocês não lembram aquela professora que postou no Facebook? Esse cara com chinelo Havaianas aqui no aeroporto. É isso que eu falei de não ser uma nação, de não ser uma comunidade. Isso é um crime enorme. Você fazer o Brasil ser... O Brasil era a sexta economia do mundo. Vocês acham que os Estados Unidos vão querer que o Brasil seja a sexta economia do mundo, gente? Pelo amor de Deus. Eles querem que o Brasil seja um quintal. O Brasil tem tudo, gente. Ele tem riqueza, ele tem povo criativo. Eles querem vir aqui extrair o que é nosso. A nossa grande falta de sorte é que existem pessoas aqui que são traidores da pátria, que colaboram com essas pessoas que querem extrair, esses grupos. E é isso que existe. Esse que é o problema no Brasil. E tem muito brasileiro que não quer que o povo estude, que não quer que o povo tenha dignidade, porque aí vai deixar de ter esses escravos à disposição, gente. Essa é a verdade. Doendo, não gostando do que eu tô falando, enfim, essa é a verdade. Eu vou confessar uma coisa para vocês, gente. Eu não sabia que os brasileiros eram tão assim. Pessoas que eu convivia, eu não sabia.
Porque como não tinha um candidato com tendências, traços fascistas, eu não sabia. Eu falava, não, gente, não é. Imagina. Tem gente que liga menos para os direitos sociais, que o pessoal do PSDB, eles, em termos dos direitos civis, das mulheres, dos negros, dos gays, eles são iguais ao PT. Mas os direitos sociais, não. Eles não são a favor de políticas sociais. Eles são a favor do Estado mínimo, de liberalismo, tudo isso. Mas são civilizados, eram democráticos, pelo menos até 2014, até resolverem dar um golpe. E eu sinceramente, gente, eu não sabia que existiam pessoas que simplesmente não querem que outros brasileiros progridam. Não querem. A Alcina me conhece bastante bem, ela conhece a minha vida, ela sabe o número de pessoas das quais eu me afastei. Porque eu descobri que pessoas que eram maravilhosas comigo só eram maravilhosas comigo porque me consideravam como um deles. Mas não estava se importando se a gente dormir na rua, se estavam matando os índios. Não estava se importando. Isso é muito duro. É muito duro. Mas eu falei essa brincadeira de que vou me filiar ao PT, mas você sabe que eu tenho pensado mesmo em filiar ao partido, porque eu acho que a gente tem que tomar um lado, sabe? E o meu lado é esse. O meu lado é de construir uma nação soberana, com estatais fortes, com a preservação do meio ambiente, com diminuição da desigualdade. Gente, a desigualdade é um câncer. Tem que ser combatido isso. Nenhum país vai para frente com tanta desigualdade assim. Sabe? Eu acho que a gente tem 3 questões principais no nosso presente. A humanidade, não é só o Brasil. E que vai também pautar o futuro, que com certeza vai vir outras pautas. Mas é combater essa desigualdade, que é uma doença isso. Não dá para uma pessoa ganhar 100 mil por mês e a outra passar fome na rua. Não dá. Não dá. Porque essa riqueza é produzida pela comunidade. O que o dono das entregas delivery faria sem os motoqueiros? Vocês me falam. O negócio dele não ia existir. Entende? O que o dono da fábrica de carros faria sem os funcionários da fábrica de carro? Ele não ia conseguir produzir um carro sequer. Então, a riqueza é produzida pela comunidade. Como vai ser distribuída? Como assim? O cara vai ter 200% de lucro e não vai pagar direito trabalhista? Vai querer contratar terceirizado? Vai diminuir o salário porque tem mais demanda de trabalhador? Entende? Então, combater a desigualdade. O segundo é o meio ambiente. A gente simplesmente vai morrer. Não é porque eu sou legal e quero preservar o meio ambiente. O ser humano não vai ter como viver num planeta que está destruindo o meio ambiente. Antigamente, muito antigamente, se achava que a natureza tinha recursos inesgotáveis. Hoje em dia, não. A gente já sabe que esgota. Acabou. E a terceira coisa é lidar com essas questões da tecnologia, porque a tecnologia é boa. Eu estou aqui na minha casa, vocês estão aí, cada um na casa de vocês, e a gente está aqui compartilhando, conversando, pensando. É ótimo. Então, o problema não é a tecnologia, é o uso que vai ser feito dela. Né? Eu acho que esses são 3 pontos, assim. Eu acho que, assim, todos os estudos que eu faço, gente, eu já falei daquele livro Nível, daqueles pesquisadores britânicos, todos os índices de ansiedade, depressão, violência, gravidez na adolescência, obesidade, tudo é pior em países desiguais. Porque não tem colaboração na sociedade, porque não tem identificação com o outro, todo mundo desconfia. Não dá. Isso é uma doença. Isso é uma doença. O cara tem 1 trilhão e ele quer ter 3 trilhões. Olha, escuta, eu li uma notícia, eu fui falar aquela hora e esqueci. Eu li uma notícia sábado de os empresários que vão comprar vacina, eles não querem dar para o SUS. Eles disseram que se eles vacinarem os funcionários deles, eles estão ajudando o governo. Olha a cabeça, eles acham que se eles vacinarem os funcionários, eles vão poder abrir a loja deles e tudo bem. Gente, isso é uma cabeça de comunidade. E quem falou isso foi um cara bilionário. Procurem no jornal. Eu sinto vergonha, sabe? Sinceramente. É vergonhoso isso. Cantaria para você assim:
Esse é o nosso mundo e o que é demais nunca parece ser o bastante. Cris, 1h04 de papo. O que é demais, tanto o dinheiro quanto a miséria dos outros, né? Parece que Exatamente. não é suficiente o cara dormir na rua, ele tem que morrer. Não basta. Ah, ele tá passando fome na rua, precisa morrer de fome. Que é o que acontece, né? Sabe? Não dá, Infelizmente é o gente. que Isso acontece. não dá. Na hora de votarem, eu sugiro que vocês pensem nisso, sabe? Não dá para viver. Quem que pode ser feliz num país assim, com tanta desigualdade? Porque a desigualdade é uma injustiça e toda injustiça gera violência. É injusto, porque a pessoa fica louca de fome, ela fica louca de ser humilhada. Sabe? Não dá certo isso. Não é bom para ninguém. Não é bom para ninguém. As pessoas têm ideias, elas têm sonhos, elas precisam poder realizar. Vocês já pensaram quantos esportistas estão desperdiçados no Brasil? Quantos artistas, quantos psicólogos, quantos professores, para falar aqui das nossas profissões? A pessoa não pode, ela tem que trabalhar para sobreviver, não é justo. E cria um clima hostil, de raiva, de ódio, sabe? A pessoa às vezes nem sabe que ela tem raiva e ódio, mas ela tem, porque ela é humana. E ela tá cansada de trabalhar só para sobreviver, gente. A pessoa quer sonhar, ela quer fazer um projeto, sei lá, ela quer aprender, ela quer estudar. Não é justo, gente. E não é bom uma coisa que não é justa. Para ninguém. Eu acho que não é bom para ninguém. Sabe, se Para fosse ninguém. bom, não tinha gente andando de carro blindado na rua. Por que blindado? A pessoa tem medo do quê? Ela sabe que aquele carrão dela é uma afronta num país de famintos, entendeu? Então ela blinda o carro dela e vai andando. Isso não é uma Como se. solução. Essas É, soluções como se individuais, sabe? Precisa ter política pública. Do mesmo jeito que blindar o carro é uma solução individual, porque deveria ter segurança pública, e isso foi um dos defeitos graves dos governos do PT, pensar um pouco na segurança pública. Também é a mesma coisa que a solução individual do cara ser obrigado a fazer bolo e vender para sobreviver, porque não tem política pública. Tem que ter presença do Estado. O Estado não pode estar só presente como polícia. Tem que ter escola, tem que ter posto de saúde, tem que ter transporte. Como que mudou a sua vida depois que chegou o metrô aí, Alcina? Conta aí, você mora aí sempre. Era um perrengue antes de ter metrô. Isso é política pública. Vou levar o metrô até ali. É uma escolha. Pego o dinheiro público que a comunidade produziu. Dinheiro público é isso. Aquela sociedade produz um dinheiro, vai para o Estado em forma de imposto, e o Estado vê como investir. Agora, as políticas neoliberais acham que o Estado não tem que investir na sociedade, que isso é gasto. Você quer que eu falo? Tem um vídeo bom da Juliane Furno falando disso. Não sei se já indiquei aqui. Acho que ela postou a semana passada, se não me engano. É isso, gente. Eu sei que é muita coisa. Eu sei que eu falo umas coisas que vocês, às vezes, acho que talvez não ouvem por aí. Mas são coisas necessárias para a gente construir um país, sabe? Porque não sei se vai dar tempo da nossa geração ver. Mas é uma passada de bastão. Alguém passou o bastão para a gente pegou o bastão, está tentando fazer a nossa parte, vai passar para a próxima geração. O Brasil é muito perseguido e muito atacado, gente. Aqui tem tudo, vou repetir isso. Tem riqueza natural, tem seres humanos criativos. Então todo mundo quer extrair um pouquinho. E a gente precisa escolher que lado que a gente tá. Vai ficar do lado da extração, vai ficar do lado dos que são colonizados, têm cabeça colonizada e colaboram com os do exterior para ferrar a gente, ou a gente vai construir um país. A gente tem que definir qual é o nosso lado. Pode escolher o lado que quiser, mas não confunda alhos com bugalhos. Não escolhe um lado achando que está escolhendo o outro, que aí não dá certo. Fica aí a nossa reflexão diante da nossa 22ª Conversa Cidadã, que hoje fez hora extra, fez 10 minutos extra. Falei pra caramba, né, gente? Desabafei aqui. Obrigada, viu? Você fiz Mas uma isso é muito terapia bom. completa. Mas isso é muito bom. É importante a gente ter com quem conversar, alguém que não use o que a gente disse contra a gente, mas que venha pensar junto com a gente, refletir junto com a gente e tentar buscar
os argumentos em cima dos fatos que nós estamos vivendo, não é uma lenda, é em cima dos fatos que nós estamos vivendo. Te agradeço mais uma vez, Cris, até a semana que vem. Obrigada. Estaremos aqui firmes e fortes, vamos lutar dentro da nossa prevenção, vamos nos cuidar, vamos ter Sim. cuidado dentro da nossa prevenção e vamos torcer para segunda-feira estarmos firmes e fortes aqui às 20h30 para bater mais um papo dentro dessa nossa conversa cidadã. Obrigada, Al, pela parceria aí do nosso papo de hoje. Obrigada a todo mundo que veio aqui agora, pessoalmente, na hora da live. Obrigada a todo mundo que vai nos acompanhar. E sim, cada um que busque seus argumentos e que procurem debater ideias e não combater pessoas. Obrigada, gente. Tchau, obrigada, tchau. Cris. Um abraço. Beijo. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau.